Se você quer passar para um nível de vida mais elevado, tem que estar disposto a abrir mão de alguns dos seus velhos modos de ser e pensar, e adotar novas opções. No fim, os resultados falarão por si mesmos. No livro Os Segredos da Mente Milionária, o autor de Habecker, ele traz diversos princípios que ele fala que norteiam o caminho para o enriquecimento e norteiam as vidas das pessoas bem-sucedidas, né? Ele mostra a importância do dinheiro para a gente poder ter qualidade de vida e poder chegar no sucesso, independente do que você considere sucesso. Ele mostra o quão fundamental o dinheiro é em cada uma das áreas da vida, né? Como ele influencia diretamente na qualidade de todas as nossas áreas da vida. E ele traz vários princípios que deveriam ter sido ensinados pra gente lá atrás, na escola, na educação básica, mas a gente vê muitas pessoas que chegam à vida adulta sem ter um mínimo de consciência com relação a essas questões, um mínimo de educação financeira. Muitas pessoas chegam à aposentadoria sem ter contato com essa educação financeira. Então é um conhecimento chave extremamente importante para que você possa transformar sua vida financeira e possa chegar a enriquecer, chegando nos seus objetivos financeiros, né? Aqui dentro dos princípios da riqueza, como o T. Harv Eker chama, ele traz aqui um que ele fala o seguinte: os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Aqui já é para quebrar um certo paradigma com relação a preconceitos que algumas pessoas têm com relação a pessoas ricas, né? Algumas pessoas se ressentem do sucesso de outras pessoas, do sucesso alheio, e aqui ele mostra a importância de você ter consciência de que o dinheiro ele não vai fazer de você uma pessoa boa ou ruim, ele vai amplificar ou intensificar o que você já é. E esse princípio ele coloca inclusive no início do livro para que você entenda o seguinte: cara, se você quer crescer financeiramente, quer aumentar a sua atração de dinheiro para a sua vida, você precisa evoluir como pessoa. A sua riqueza ela vai crescer à medida que você crescer como ser humano. E aí você cresce como ser humano, você vai crescer como profissional. Dessa forma você vai atrair mais oportunidades de enriquecimento para a sua vida. Aqui ele traz com relação a esse ponto, né, de você crescer como pessoa, a seguinte fala: é o invisível que produz o visível. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Como seres humanos, não estamos acima da natureza, somos parte dela. Portanto, quando respeitamos as suas leis e cuidamos das nossas raízes, do nosso mundo interior, a vida flui suavemente. Se não fazemos isso, viver se torna difícil. Aqui ele traz um exemplo que ele fala que a gente vive em 4 mundos diferentes: um mundo emocional, um mundo mental, um mundo espiritual e um mundo físico. E ele diz que o mundo físico, que é esse nosso mundo material, é o que a gente consegue quantificar, é aquilo que é palpável. Ele nada mais é do que um reflexo dos outros 3 mundos, né? Que são mundos invisíveis, que a gente não consegue quantificar, que a gente não consegue pegar, tocar, que seria o emocional, o mental e o espiritual. Então esses 3, eles geram os resultados que a gente tem no nosso mundo físico. Então ele traz a importância de a gente observar esses aspectos, para a gente ter esse autoconhecimento, se entender enquanto pessoa, enquanto ser humano, buscar se desenvolver e evoluir mais e mais a cada dia dentro desses aspectos, e inevitavelmente isso vai se refletir no nosso mundo físico. Um outro exemplo que ele dá é com relação a árvores, né? Ele dá o exemplo da natureza. Então se você tem, por exemplo, uma macieira, uma árvore cheia de maçãs, mas você não quer ter maçã, você está insatisfeito e fala: não quero maçã. Não adianta você pegar aquelas maçãs e jogar fora e ficar esperando e achar que vai vir laranja. Não, isso não vai acontecer. Por quê? Porque o resultado físico, aquilo que você consegue visualizar, que são as maçãs, elas são consequências do que é invisível. No caso das raízes, das sementes que foram plantadas, que estão ali embaixo da terra, que ninguém vê. Então você vai ver o resultado final, o físico.
mas ele é consequência do invisível. Então ele traz essas analogias para a gente entender a importância do desenvolvimento pessoal, a importância do autoconhecimento, da gente se desenvolver internamente e que dessa forma a gente vai ter esses resultados visíveis no mundo físico. Avançando dentro dos princípios da riqueza, o T. Harv Eker traz uma sequência que faz total sentido quando a gente pensa nos resultados da vida, né? E ele fala o seguinte: tudo começa com os nossos pensamentos. Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e as ações conduzem aos resultados. Ou seja, os nossos resultados que a gente tem hoje em dia, eles são consequência do que a gente vem pensando rotineiramente lá atrás. Esses nossos pensamentos, eles proporcionam certos sentimentos dentro da gente. E são esses sentimentos, essas emoções, que fazem com que a gente tenha as nossas ações. E as nossas ações mais rotineiras, né, os nossos hábitos, são eles que geram os nossos resultados. Então tudo começa através do pensamento. E é importante ter essa consciência, né? Avançando aqui, o T. Harv Eker faz a pergunta: de onde vêm os pensamentos? Por que você pensa de modo diferente das outras pessoas? Os seus pensamentos têm origem nos arquivos de informação que você guarda nos compartimentos de armazenagem da sua mente. A sua programação conduz aos seus pensamentos. Os seus pensamentos conduzem aos seus sentimentos. Os seus sentimentos conduzem às suas ações. As suas ações conduzem aos seus resultados. E aqui ele dá um exemplo de computadores, né? Ele fala que a nossa mente, ela é como se fosse o nosso cérebro é como se fosse um hardware do computador, a parte física. E ele tem a programação, o software. Então não importa quão bom seja, ou sejam os hardwares daquele computador, né, quão bom seja aquele maquinário, se a programação que estiver nele for ruim, ou estiver desatualizada, ou estiver corrompida. E aí ele dá esse exemplo falando que o nosso cérebro, ele é muito eficiente, é um dos melhores hardware, na verdade é o melhor hardware de computadores do mundo, né, é o nosso cérebro. Mas ele tem uma programação que são esses softwares, são as nossas crenças, os nossos padrões de pensamentos. E aí você precisa trabalhar em cima disso para você desenvolver crenças fortalecedoras, ter pensamentos mais positivos, mais produtivos e fortalecedores para a sua vida. E dessa forma você vai conseguindo trazer desse software configurações cada vez melhores para os seus sentimentos, para as suas ações e, por consequência, para os seus resultados. Avançando nos princípios da riqueza, ele fala sobre o subconsciente, né? Quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Aqui é para reforçar a questão da programação mental, que são esses softwares, né, que ficaram na nossa mente, as nossas crenças, e essas emoções enraizadas, que são essas crenças, né, elas acabam dominando o nosso dia a dia. No dia a dia ali, as nossas decisões mais rotineiras, a gente não para pensar o tempo todo a cada tomada de decisão. E com relação ao dinheiro, não é diferente. Na verdade, com relação ao dinheiro, isso é ainda mais comum. A gente toma muitas decisões no automático. Então, se você não cuida dos seus pensamentos, de melhorar as suas crenças, mudar as informações que você joga ali para o seu subconsciente, né, colocando informações melhores do que a que você recebeu ao longo da sua infância, adolescência, início da vida adulta, se você não cuida para poder melhorar essas informações, esses conhecimentos e alimentar o seu subconsciente de uma forma positiva, você vai acabar tomando decisões automáticas que não vão te levar ao caminho dos seus objetivos, do sucesso, do enriquecimento. Então você precisa ter consciência disso. A razão e a emoção, elas estão ali lado a lado, porém no dia a dia a emoção ela é quem direciona mais as nossas tomadas de decisões. Principalmente em momentos de pressão, principalmente em situações de impulso, né, de impulsividade, é a emoção que vai comandar. E a emoção vai vir dominada pela carga que você tem aí de conhecimentos no seu subconsciente. Avançando com relação à reprogramação do modelo de dinheiro, né, que o T. Harv Eker traz, ele fala o seguinte: são 4 os elementos-chave da mudança, todos essenciais para a reprogramação do seu modelo de dinheiro. O primeiro elemento da mudança é a conscientização. O segundo elemento da mudança é o entendimento. O terceiro elemento da mudança é a dissociação. E o quarto elemento é o recondicionamento. Aqui é um passo a passo que ele dá
com relação a essa reprogramação mental referente ao dinheiro, né? Então você precisa ter consciência antes de mais nada. Muitas pessoas levam a vida inteira sem ter consciência de que existem essas programações referentes a dinheiro, de que existem caminhos que levam ao enriquecimento, de que existem padrões de pensamentos que influenciam nas suas decisões. E se você não tem consciência disso, você nunca vai fazer nada para poder melhorar. Então o primeiro passo é a consciência. Uma vez que você tem consciência, o segundo é o entendimento. Você precisa entender como usufruir melhor desse conhecimento, ou dessa consciência que você desenvolveu. Uma vez que você tem consciência e você entende o que precisa ser feito, agora é entrar em ação para poder ir mudando tudo isso, né? O terceiro elemento é a dissociação, é você dissociar aquilo que você ouviu ali ao longo de toda a sua vida, né? De crenças, de pensamentos limitantes, que não direcionam para aquilo que você realmente deseja ou para o sucesso financeiro. Você dissocia tudo aquilo da sua realidade e das suas tomadas de decisões. E aí sim você se recondiciona. Depois de você fazer essa dissociação, você recondiciona as suas atitudes para que isso se torne um hábito melhor, né? Para que você tenha hábitos melhores de forma dissociada ao que você fazia anteriormente por conta das suas crenças passadas. E ele dá até o exemplo, né? Ele fala que a nossa mente, né, referente ao dinheiro, funciona como um ar-condicionado. Ele fala que a gente tem um termostato financeiro. O ar-condicionado tem um termostato onde você coloca uma determinada temperatura. Então vamos dizer que você queira a sala em 20 graus Celsius. Beleza, você vai lá, coloca no ar-condicionado 20 graus Celsius. Ele vai oscilar. Chegou ali 22 graus Celsius, o ar-condicionado vai intensificar, ele vai trazer a temperatura da sala novamente para 20 graus Celsius. Beleza, chegou em 20 graus, o que ele faz? Ele desliga. No que ele desliga, depois de um tempo a temperatura volta a subir, chega em 22, ele liga novamente. O termostato é acionado para manter a temperatura da sala sempre dentro daquela programação que foi escolhida. E o T. Harv Eker diz que com a nossa mente financeira, né, os nossos resultados financeiros acontecem da mesma forma. A gente tem o termostato financeiro, que é uma programação que faz com que a gente se mantenha ali sempre dentro de uma determinada margem. E a gente precisa mudar e evoluir essa margem para que a gente possa alterar o nosso termostato financeiro e dessa forma obter resultados melhores financeiramente. Avançando, o T. Harv Eker diz o seguinte: os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Isso aqui é referente àquilo que a gente falou lá atrás, né, da importância de você se desenvolver como ser humano, de você se desenvolver como pessoa. À medida que você vai crescendo, seus rendimentos também vão crescendo juntos. E ele dá até o exemplo, né, de problemas. Quando você enfrenta determinado problema, ele diz o seguinte: imagina que você é uma pessoa de tamanho 2, você vai enfrentar um problema de tamanho 5. Cara, esse problema ele é grande ou pequeno para você? É um problema grande, um problemão. Você não vai saber como lidar com aquilo. Então o que você precisa fazer? Se desenvolver, melhorar, evoluir. Precisa fazer o quê? Crescer como pessoa, crescer como ser humano. E aí você se torna uma pessoa de tamanho 8. Aí você vai olhar depois para aquele problema de tamanho 5, você não vai nem enxergá-lo como um problema, de tão pequeno que ele vai ser diante do seu tamanho. E o T. Harv Eker fala que é isso que é importante, é a gente crescer constantemente e nos tornando sempre maiores do que os nossos problemas. Não importa quão grande seja o desafio que você está enfrentando, se desenvolva enquanto pessoa, busca aprender a desenvolver as competências e habilidades emocionais, técnicas, que vão te proporcionar a superação daquele desafio. Então é você buscar isso como um hábito constante, se desenvolver e se tornar maior do que os seus problemas. À medida que você vai crescendo, seus rendimentos também vão crescendo. Aqui o Harv traz uma frase do Robert D. Allen: nenhum pensamento mora de graça na cabeça de ninguém. Todos eles são investimentos ou custos. Ou levam a pessoa na direção da felicidade e do sucesso, ou a afastam dessas duas coisas. Ou a fortalecem ou a enfraquecem. Aqui é a importância, né, da gente filtrar os conteúdos que a gente consome, porque eles vão influenciar os nossos pensamentos. Esses conteúdos que a gente consome vão ficar enraizados no nosso subconsciente.
Então eles vão definir os nossos pensamentos sem que a gente tenha consciência disso o tempo todo. Se a gente não trouxer isso para a consciência, muitas vezes a gente não vai nem perceber essa programação, né? Então tudo isso tem um custo. Ou é um investimento ou é um custo, né? Então a gente precisa ter consciência com relação a isso. Eu vejo muitas pessoas que gastam aí dias, horas e horas dos seus dias consumindo conteúdos que são custos, né? Que só atrapalham, que só impactam negativamente ou a mente ou o subconsciente, ao invés de buscar utilizar seu tempo para consumir conteúdos engrandecedores, enriquecedores e que vão funcionar como investimentos, né, para o crescimento da pessoa. Avançando nos arquivos da riqueza aqui, o Utsi Havek diz aqui, ó, se você quer enriquecer, é imperativo acreditar que você está no comando da sua vida, em especial da sua vida financeira. Você precisa acreditar que é você mesmo quem conquista o seu próprio êxito, que é você mesmo quem promove a sua própria mediocridade e que é você mesmo quem estabelece a sua própria batalha pelo dinheiro e pelo sucesso. Consciente ou inconscientemente, sempre se trata de você. Aqui ele traz a importância da autorresponsabilidade, que ele fala que muitas pessoas terceirizam, né, a responsabilidade pelos seus resultados financeiros, principalmente jogando a culpa no governo, jogando a culpa na economia, no chefe, no sócio, nos funcionários, quem quer que seja, e ao invés de assumirem a responsabilidade pelos seus resultados. Ele mostra que não importa se o seu resultado hoje está satisfatório ou não está, a responsabilidade é sua, a vida é sua, o resultado é seu, a responsabilidade é sua. E isso é extremamente positivo, porque uma vez que você tem consciência de que a responsabilidade da sua vida e dos seus resultados está nas suas mãos, você sabe que você tem o poder de mudar a realidade que você está vivendo. Você sabe que você tem o poder de melhorar, de evoluir essa realidade e esses resultados. Mas para isso você precisa assumir a responsabilidade por esses fatores, né? E muitas pessoas não assumem isso, elas ficam terceirizando responsabilidade, e consciente ou inconsciente, a responsabilidade é de cada um de nós, né, com relação aos nossos próprios resultados. E se você não assumir isso e fica terceirizando essa responsabilidade, é muito cômodo de você não sair da sua zona de conforto para entrar em ação e melhorar os seus resultados, melhorar as suas conquistas, né, melhorar a sua realidade. Por quê? Porque você está culpando os outros por tudo que acontece na sua vida. Mas não são os outros que vão colher os frutos desses resultados, mas sim você. Então é importante assumir a responsabilidade com relação a tudo na nossa vida. Avançando, o Rafa fala aqui, ó, muitas pessoas fazem aquela comparação, né, de que dinheiro não é mais importante que o amor, o dinheiro não é mais importante do que a vida espiritual, e aí ele quebra isso com relação a isso. O dinheiro não é mais importante que o amor, entre aspas, né? Ele coloca a frase entre aspas. Ora, essa é uma comparação equivocada. O que é mais importante, o seu braço ou a sua perna? É óbvio que os dois têm importância. O dinheiro é essencial nas áreas em que produz resultados e insignificante nos campos em que não tem utilidade. E embora o amor possa fazer o mundo girar, esse sentimento certamente não paga a construção de hospitais, igrejas e casas. E também não enche a barriga de ninguém. Então aqui ele mostra que são pessoas que buscam, na maioria das vezes, justificar o seu fracasso financeiro através de comparações que não poderiam existir. Você não pode comparar o que é melhor, o seu braço ou sua perna, o que é mais importante. Os dois são importantes, os dois têm o seu papel. A mesma coisa é quando a gente pensa no dinheiro, no amor, no dinheiro ou na espiritualidade, na família. Cara, os dois são importantes. Todos eles são importantes em diferentes aspectos. Não tem uma comparação. Então busque crescer em todas essas áreas e não justificar o seu fracasso alegando um sucesso em uma outra área. Isso chega a ser vergonhoso, inclusive, porque você tenta justificar o fracasso em uma área específica, no caso aqui na área financeira, alegando sucesso no amor ou no espiritual ou em qualquer outra área que seja, quando na verdade eles são complementares. E o Rav até traz isso, ele fala que na maioria das vezes o dinheiro ele vai contribuir para o seu sucesso nas outras áreas. E eu ainda reforço isso, ele é chave para que você possa obter sucesso nas outras áreas. Ele é um facilitador desse caminho, é um facilitador dessa jornada de crescimento nas suas outras áreas da vida. Então cuide do aspecto financeiro. Avançando,
O Ravi fala o seguinte: as pessoas de mentalidade pobre jogam o jogo do dinheiro na defensiva. A sua principal preocupação é a sobrevivência e a segurança, e não a conquista de riqueza e abundância. A meta das pessoas verdadeiramente ricas é ter grande fortuna e abundância. Não apenas algum dinheiro, mas muito dinheiro. Então aqui ele mostra a diferença com relação aos objetivos, aos valores, né? Do porquê que as pessoas que realmente enriquecem, que possuem mentalidade rica, elas conseguem chegar nesses objetivos. É porque elas já entram no jogo de uma forma diferente. Elas entram no jogo para ganhar e não para não perder. Então se questione, cara, como é que você tem direcionado sua vida profissional, empresarial, financeira? Você tem jogado para ganhar ou apenas para não perder? Você está buscando liberdade, crescimento, enriquecimento, ou você está buscando somente uma segurança e um certo conforto, né? E aí que o Ravi fala com relação a esse conforto. Ele fala que se você busca conforto, você não vai atingir o enriquecimento. Agora, se você busca o enriquecimento, saindo ali da sua zona de conforto, inevitavelmente você vai chegar no conforto como um resultado também. Então é importante a gente ter essa consciência e ir expandindo nossa zona de conforto a cada dia, né? Buscando liberdade, buscando crescimento. E um complemento que ele faz a essa questão, ele diz que as pessoas de mentalidade pobre, muitas vezes, elas planejam somente ali as próximas férias, enquanto as pessoas de mentalidade rica, elas planejam por 3 gerações. Elas buscam desenvolver seu aspecto financeiro de modo que elas deixem uma situação financeira melhor, que sirva como um facilitador para a vida das pessoas que vão permanecer mesmo após a sua morte. Funciona como um legado. Ele deixa ali o dinheiro como facilitador para outras gerações, né? Avançando, o Ravi diz o seguinte: se você quer ser rico no verdadeiro sentido da palavra, isso não pode se limitar a você. Tem que incluir o valor que você acrescenta à vida dos outros, diretamente relacionado com o que eu falei agora sobre o legado, né? Sobre você deixar um legado para a vida das outras pessoas, e aqui no caso como uma forma de dinheiro, né? Buckminster Fuller, um dos maiores inventores e filósofos da nossa época, diz: o propósito da nossa vida é acrescentar valor à vida das pessoas desta geração e das gerações seguintes. Olha que coisa importante, né? Muitas pessoas buscam ali olhar somente para si, planejar somente suas próximas férias, e aqui ele traz a importância de você enriquecer. Por quê? Porque você tem os meios, você tem a capacidade de buscar conhecimento, de encontrar os caminhos para o enriquecimento, e dessa forma você poderá contribuir para as pessoas que não possuem esse meio. Se você tem os meios e você não o faz, você também está limitando o crescimento de outras pessoas que poderiam se beneficiar da sua educação, do seu compartilhamento do conhecimento, das suas doações, de diferentes formas você poderia contribuir com as pessoas que não têm os meios para enriquecer. Então, se você tem os meios, faça isso. Faça isso por você e pelas outras pessoas, porque você vai aumentar o seu potencial de contribuição com a humanidade. Avançando, Haveck diz o seguinte: as pessoas ricas veem oportunidades. As pessoas ricas reconhecem o potencial de crescimento. As pessoas ricas focalizam a remuneração. De modo geral, quanto maior a recompensa, maior o risco. Por verem oportunidades o tempo todo, as pessoas ricas estão dispostas a arriscar. Elas acreditam que conseguirão recuperar o seu dinheiro caso a vaca vá para o brejo. Aqui o Ravi fala da importância do pensamento de abundância, né? Muitas vezes a pessoa que tem uma mentalidade pobre, ela tem um pensamento focado na escassez. Então ela não corre riscos, ela busca somente segurança e estabilidade, porque ela enxerga o mundo sob uma ótica de escassez. Então ela acha que se algo der errado, se ela perder algo ali, ela nunca mais vai conseguir dar a volta por cima, porque não terão outras oportunidades. As pessoas de mentalidade ricas, pelo contrário, elas enxergam oportunidades em tudo pelo caminho. Elas sabem que existe uma abundância de oportunidades no nosso caminho, na nossa vida, existe uma abundância de dinheiro para que a gente possa usufruir e conquistar. E elas sabem que se algo der errado, elas podem dar a volta por cima, porque vão ter outras oportunidades depois. E por isso elas assumem riscos.
E são esses riscos que muitas vezes proporcionam os melhores retornos financeiros para essas pessoas. Então tenha consciência com relação a esses aspectos. Avançando, Tchaikovsky diz o seguinte: não perca tempo tentando mudar pessoas negativas, não é sua obrigação. O seu dever é usar o que aprendeu para melhorar a si mesmo e a sua vida. Seja o exemplo, seja bem-sucedido, seja feliz e quem sabe as pessoas vejam a luz em você e queiram um pouco dela para si próprias. A energia é contagiosa. A sua tarefa é apenas ser o melhor que puder. Se lhe perguntarem o seu segredo, conte. Aqui o Ravi fala sobre a importância do contágio social, né? Muitas vezes a gente fica cercado de pessoas que vão nos puxar para baixo ou nos puxar para cima. Vai depender das nossas escolhas, né? Desse nosso convívio. E quando a gente tem acesso a determinados conhecimentos, a determinados conteúdos, como esses que ele traz no livro, às vezes a gente quer incutir isso na mente das outras pessoas. A gente fica tão animado, com tanta vontade de crescer, de trazer as pessoas próximas juntos, que a gente acaba querendo forçar isso nessas pessoas. E aqui ele fala para não fazer isso, cara. Se a pessoa tem uma mentalidade negativa, se a pessoa tem uma visão medíocre, se ela não tem grandes ambições, o problema é dela, não tenta mudar isso. Se afasta, porque isso pode te afetar negativamente. Agora, se você faz muita questão de ajudar essa pessoa, de contribuir para que ela cresça também, cara, seja o exemplo. Cuida da sua vida, cuida do seu sucesso, se torne uma pessoa feliz, bem-sucedida. E se essas outras pessoas que estão em volta ou que conviviam com você lá atrás, buscarem também crescer na vida, buscarem também se tornarem bem-sucedidas, se inspirando e se espelhando em você e nos seus resultados, aí sim você conta o que você fez, aí sim você compartilha esse seu conhecimento, mas não tenta empurrar isso goela abaixo dessas pessoas, porque muitas vezes elas não estão prontas. Cada um tem seu tempo e às vezes você vai querer compartilhar isso com pessoas que ainda não estão prontas para acessarem esse conteúdo ou para buscarem determinadas ambições. Então se preserve também, foque em você, foque em ser o exemplo, foque nos seus resultados. E aí dessa forma as outras pessoas vão se espelhar e se inspirar em você. O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, nem se esquivar ou se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. Aqui é aquilo que eu falei para vocês, que o Ravi diz da importância de a gente se tornar maior do que os nossos problemas, né? Então se você tem um problema de tamanho 5 e você é uma pessoa de tamanho 2, cara, não fica choramingando. Busca evoluir, busca crescer, se torna um ser humano melhor e aí você evolui e se torna maior do que aquele problema, do que aquele desafio. E assim a gente vai levando nossa jornada, evoluindo constantemente, rotineiramente. Se você possui meios de ganhar dinheiro, ganhe. Enriqueça e ajude quem não tem a mesma possibilidade que você. Essa atitude faz muito mais sentido do que continuar sem dinheiro e não prestar auxílio a ninguém. O dinheiro apenas intensificará aquilo que você já é. Aqui o Ravi fala exatamente com relação àquilo que eu compartilhei com vocês ainda agora, que é referente a você ter os meios de ganhar dinheiro e de enriquecer. Cara, se você tem os meios, faça isso, porque assim você vai poder contribuir mais com as pessoas que não possuem esses meios, que não possuem as mesmas ferramentas, não possuem os mesmos acessos que você. Então, em vez de ficar se ressentindo por pessoas ricas, como ele dá exemplo aqui de vários casos, né? Comece a se inspirar em pessoas ricas, comece a se espelhar nessas pessoas, a buscar enriquecer também. E dessa forma, se você é uma pessoa boa, o dinheiro vai intensificar o que você já é. Se você é capaz de contribuir hoje com as pessoas, talvez com pouco dinheiro, se você enriquecer, você vai poder contribuir com mais dinheiro, com a sociedade, com pessoas menos abastadas, com pessoas que não têm acesso a esses conhecimentos, a esse conteúdo. Então, se você possui os meios de enriquecer, enriqueça. Avançando aqui, o Tchaikovsky diz o seguinte: os ricos acreditam em si mesmos. Creem no seu valor e na sua capacidade de agregá-lo ao mercado. Pessoas que pensam pequeno, não. É por isso que precisam de garantias. Aqui ele traz um aspecto em que ele diz que as pessoas ricas, elas buscam ser remuneradas pelos resultados que elas proporcionam. Ou seja, elas não buscam garantia de salário fixo, por exemplo. Ela busca ser remunerada pela performance, pelos resultados
Por quê? Porque ela acredita no potencial dela, acredita na capacidade dela. Enquanto as pessoas de mentalidade pobre, por não acreditarem em si mesmas, não acreditarem na sua capacidade de gerar resultados, elas buscam garantias, muitas vezes em forma de salário. Avançando, Haveck diz o seguinte: as pessoas ricas vivem numa realidade de abundância. As pessoas de mentalidade pobre vivem num universo de limitações. Embora elas habitem o mesmo mundo físico, a diferença está nas suas perspectivas. Aqui diz respeito àquilo que eu falei lá atrás com relação a riscos, né? As pessoas de mentalidade rica, que possuem essa visão de abundância, elas enxergam várias oportunidades e por isso elas assumem riscos, porque elas sabem que se algo der errado aqui, elas vão ter uma outra oportunidade em seguida e para poder se recuperar, para poder crescer. Enquanto as pessoas de mentalidade pobre, não. Elas vivem num mundo de escassez, uma mentalidade de escassez, e aí elas buscam só segurança, estabilidade, não assumem riscos e limitam o seu crescimento financeiro. Antes de gerir uma grande fortuna, você precisa adquirir o hábito e a capacidade de administrar pouco dinheiro. Lembre-se, somos criaturas de hábitos. Portanto, o hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Aqui o Harvey fala com relação às pessoas que dizem que não administram dinheiro porque elas possuem pouco dinheiro. E ele mostra o seguinte, ele fala, cara, você possui pouco porque você está administrando pouco. Enquanto você não mostrar para o universo que você é capaz de administrar esse pouco, ele não vai te dar mais para você administrar e gerenciar. E ele dá até um exemplo da história, né, que o pai foi com a filhinha na sorveteria, ela pediu uma casquinha, na hora que eles estão saindo, ela deixa a bola da casquinha do sorvete cair. E aí ela, papai, a casquinha caiu. E aí o pai, amoroso, vai lá, volta e vai comprar um outro sorvete para ela. Só que quando chega lá, ela vê a propaganda de uma casquinha com 3 bolas de sorvete. E que estava na promoção, não sei o que. E aí ela pede pro pai essa casquinha. E aí ele fala, não, se você não foi capaz de administrar uma única bola de sorvete na casquinha, como que você vai ser capaz de administrar essas 3 bolas? E aí o Rafa fala que com dinheiro é exatamente isso. Se você não está sendo capaz de administrar o dinheiro que você tem hoje, como você acredita que você vai ser capaz de administrar e gerenciar uma quantidade maior de dinheiro? Então primeiro você tem que fazer essa administração através do pouco que você tem muitas vezes. Porque isso aí mostra que você vai desenvolvendo a sua capacidade, sua competência de administração e de gestão financeira, e à medida que você for crescendo, você consegue gerenciar também montantes maiores. O dinheiro é uma parte fundamental da existência humana. Quando você aprender a colocar suas finanças sob controle, todos os setores da sua vida andarão bem. Aqui é o que o Harvey fala com relação às áreas da vida, né? Que o dinheiro, o aspecto financeiro da nossa vida, ele é um fator-chave para todas as outras áreas. E isso é uma verdade, né? Você consegue perceber que quando você está bem financeiramente falando, você consegue pegar esse dinheiro e utilizá-lo para promover o crescimento das suas outras áreas da vida. Você consegue melhorar a sua saúde, você consegue melhorar a sua espiritualidade, sua contribuição com a sociedade, seus relacionamentos, sua vida amorosa, seu convívio com a família. O dinheiro é capaz de contribuir com todas as outras áreas da vida. Então o Harvey deixa isso bem claro. Avançando, a principal finalidade de enriquecer não é ter toneladas de dinheiro, mas ajudá-lo a crescer para ser a melhor pessoa que você puder. Na verdade, esta é a meta de todas as metas, crescer como ser humano. Aqui o Harvey mostra, né, a importância desse crescimento pessoal mesmo, e de que o dinheiro ele vai ser um facilitador para esse crescimento pessoal. O objetivo não é você acumular fortunas de dinheiro. O objetivo é você ter esse dinheiro como um facilitador para o seu crescimento pessoal e para a sua contribuição com o mundo. Ele vai ser um facilitador para a sua qualidade de vida, para a sua felicidade e para o seu legado e para a sua contribuição. Então tenha isso em mente. E para a gente finalizar, tem essa frase aqui que eu destaquei que o Harvey traz, eu enxergo ela como um fechamento interessante aqui para esse nosso resumo, onde ele diz o seguinte: quando cada indivíduo aprimora o seu grau de consciência, a consciência de todo o planeta se eleva, passando do medo à coragem, do ódio ao amor e da escassez
a prosperidade para todos. Aqui ele mostra a importância do desenvolvimento de consciência com relação a esses aspectos financeiros também, né? Mas a importância da educação, a importância da gente buscar novos conhecimentos, novas perspectivas, desenvolver essa consciência de outras possibilidades e individualmente, quando eu desenvolvo essa perspectiva, eu consigo contribuir para o meu coletivo. Então, se você desenvolve novas perspectivas, consegue enxergar o mundo de uma forma diferente através da sua educação, dos conteúdos que você tem acesso, dos conhecimentos que você adquire, você pode contribuir com a sua sociedade, com o seu coletivo, com a sua comunidade. Então, utilize todo esse conhecimento que você vem adquirindo, utilize tudo isso que a gente falou aqui através desse resumo do livro Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Coloque isso em ação, porque só ter acesso ao conteúdo ou ao conhecimento também não muda a vida de ninguém. Você precisa colocar o conhecimento em ação. Então coloque em ação para que você possa desenvolver mais e mais sua vida, seus resultados e contribuir para a sua comunidade, contribuir para o mundo, deixando um legado através também do seu crescimento financeiro. Esse vídeo faz parte de uma série de conteúdos onde eu trago conceitos abordados em diferentes livros de finanças e de empreendedorismo para gerar uma contribuição dentro da sua jornada empreendedora, dentro da sua busca pela liberdade financeira. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha, envia esse vídeo para as pessoas que você consegue se lembrar que podem se beneficiar com esse conteúdo nesse momento, pessoas que você se lembra que poderão crescer mais e mais dentro das suas jornadas ao entrar em contato com esse conhecimento, com esse conteúdo. Então deixa o seu like e até a próxima.